casamento. Agora estamos na parte 9. Sou o pastor Almir Marcos Mauruto, pastor da Igreja Batista Adoração e Vida em Santo André. Hoje nossa meditação será sobre o sexo no casamento. Esse também é um tema muito extenso e não vão conseguir de jeito nenhum, e nesse tempo de meditação, falar tudo aquilo que é necessário. Mas nós vamos dividir, vou falar um pouco hoje, um pouco em outras meditações. Bom, vamos ver então as duas funções do sexo. A primeira função do sexo, que é estabelecida por Deus, é que o sexo é para gerar filhos. Gênesis capítulo 1, versículos 27 e 28 diz: Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. Essa é a ordem de Deus para o homem e para a mulher, de multiplicação. E a forma de multiplicação que Deus criou e estabeleceu é através do sexo. Então, a primeira função do sexo é para a geração de filhos, a multiplicação. Mas a segunda função do sexo é gerar prazer para o casal. Por que nós sabemos disso? Bom, porque o prazer físico e emocional que o sexo promove é real, existe, é uma verdade. Bom, e o diabo, ele não teve nenhuma participação quando Deus estava formando o homem, formando a mulher. Não há nenhuma participação maligna na formação. Ou seja, o homem foi formado do jeito que ele tinha que ser e a mulher foi formada do jeito que ela tinha que ser. O homem com os hormônios que ele tinha que ter e a mulher com os hormônios que ela tinha que ter. Ou seja, isso é resultado da vontade de Deus. Tudo foi idealizado por Deus, inclusive o prazer sexual. No capítulo 15 de Provérbios, ali Salomão, ele está tratando, dirigido por Deus, claro, e inspirado por Deus, ele está tratando e advertindo contra a prostituição e os perigos de ruína e morte que a prostituição produz. Então, nesse capítulo, ele está falando sobre isso. E uma coisa interessante, meus irmãos amados, é que quem procura prostituição está procurando ela para prazer e não para gerar filhos, mas para prazer. Então, o prazer no corpo humano, seja do homem, seja da mulher, no ato sexual, ele existe, ele é real e foi criado por Deus. Mas, nesse mesmo capítulo 15 de Provérbios, diante dessa questão da prostituição e dessa busca de prazer dentro da prostituição, então a palavra aqui sugere que o marido busque prazer sexual junto à sua esposa e não na prostituição. Provérbios capítulo 5, versículo 15, depois leremos o 18 e o 19. Beba das águas da sua cisterna, das águas que brotam do seu próprio poço. Seja bendita a sua fonte. Alegre-se com a esposa da sua juventude. Gazela amorosa, corça graciosa, que os seios de sua esposa sempre o fartem de prazer e sempre o embriaguem com carinhos dela. Glória a Deus. Está aqui
a palavra de Deus, recomendando ao homem que busque o prazer não no sexo da prostituição, mas sim busca prazer no sexo matrimonial. O marido busque prazer junto à sua esposa. E é só a mulher que tem que promover prazer para o seu esposo? Não, não é assim, bem assim. O apóstolo Paulo, também inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele tratou desse assunto. 1 Coríntios capítulo 7, dos versículos 1 a 5 diz: quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da imoralidade, cada um deve ter sua esposa e cada mulher o seu próprio marido. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher, e da mesma forma a mulher para com o seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois, unam-se de novo, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Bom, nesse capítulo, o apóstolo Paulo está, então, também tratando sobre o assunto de prostituição, né? E também do assunto de sexo no casamento. E é muito importante aqui lembrar que, ou salientar, que o marido, ele deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua esposa, né? E a esposa da mesma forma deve cumprir os deveres, ou seja, o sexo é um dever dentro do casamento, mas antes de ser dever, o sexo ele precisa ser um prazer para o casal, não apenas para procriar, mas para que haja prazer para o casal. É uma relação de amor que nela existe também o sexo. Então, olha só, ele diz aqui nessa passagem que a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas é o marido que tem. E o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas a mulher é que tem. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer com isso? O que o apóstolo Paulo está querendo dizer é o seguinte: é o marido que vai proporcionar o prazer sexual para a sua esposa. E é a esposa que vai proporcionar o prazer sexual para o seu marido. Se ele busca prazer por si só, misericórdia, e nós vemos aqui que a masturbação, ela não é recomendada por Deus, nem para o homem, nem para a mulher. E por que isso? Porque o marido não tem autoridade sobre si mesmo nessa questão do prazer sexual. Quem vai promover esse prazer sexual para o marido é a sua esposa. Ela tem o dever disso. E quem vai promover o prazer sexual da esposa é o marido. Então, no relacionamento sexual de amor dentro do casamento proposto por Deus, é onde há uma entrega, onde o marido ele vai proporcionar esse prazer para a esposa. Ele não está pensando somente nele, e a esposa, ela não está pensando somente nela, ela tem o dever de proporcionar o prazer para o seu marido, em nome do Senhor Jesus Cristo. E olha só, meus irmãos amados, que interessante, ele diz aqui: não se recusem um ao outro. Ou seja, uma coisa muito importante: quando o marido recusa sexo com a sua esposa, ou a sua esposa recusa o sexo com o seu marido, eles estão entregando um ao outro nas mãos de Satanás para ser tentado. É por isso que a prostituição está aí.
A prostituição ganha dinheiro, mas há demônios no meio da prostituição. E aquilo que o marido não encontra da sua mulher, ele pode ser tentado a estar buscando em outra mulher. E assim, a mulher da mesma forma. Mas isso não é o que Deus está querendo. Por isso, a recomendação, não se recusem um ao outro. Sabe, eu não estou dizendo que isso tem que ser feito toda hora, todo dia. Não, eu quero falar mais sobre esse assunto. Mas quando um se nega ao outro, misericórdia. Eu lembro de uma irmã que conversou com a minha esposa e ela disse que ela estava num propósito de jejum e ela iria fazer jejum por uns 30 dias. Então ela disse para minha esposa, eu estou fazendo jejum de carne. Bom, minha esposa pensou que ela não estava comendo carne. Ela diz assim, bom, eu já fiz assim, deixando algumas coisas que eu gosto. Ela falou, não, o jejum de carne que eu estou falando é de sexo. Eu não vou fazer sexo por 30 dias. A questão que o marido dela sequer cristão era. Ela se nega ao seu marido. E note aqui que quando o apóstolo Paulo recomenda, não se neguem um ao outro, não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento. Haverá uma comunicação entre o marido e a esposa, olha, vamos nos abster de sexo por X dias, porque vamos nos aplicar a oração. Mas depois ele diz, depois unam-se de novo. Ou seja, a prática sexual dentro do casamento que vai gerar prazer para o marido e vai gerar prazer para a esposa também vai gerar a bênção de Deus sobre esse relacionamento em nome de Jesus Cristo. Muitas pessoas pensam que o sexo é uma coisa suja. Não, dentro do casamento, para o marido e para a esposa, é algo abençoado por Deus, criado por Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. Sabe, se o prazer sexual fosse pecado, meus irmãos, então Deus não ia permitir que o livro de Cantares de Salomão fizesse parte do livro sagrado da Bíblia. E se você ver ali esse livro, se você ler esse livro, há uma relação espiritual desse livro, mas há uma relação também do marido com a sua esposa. Ele está elogiando a sua esposa, ele está falando dos seios da sua esposa, do corpo da sua esposa. Meu irmão e minha irmã, saiba que o sexo foi inventado por Deus para a procriação, mas também para gerar prazer em nome do Senhor Jesus Cristo, que é uma área que Satanás tem trabalhado muito, sabe, há muitas tentações por aí. O homem, ele é tentado pela visão, a mulher é tentada pelas palavras, e muitas vezes nós vemos aí os adultérios acontecendo, e muitas vezes está onde? Ligado ao quê? Ligado à insatisfação sexual que está dentro de casa. Bom, isso não justifica o pecado, isso é uma verdade. Mas sabe, meus irmãos amados, aquele que se nega ao outro, ele está pecando tanto quanto o outro, se o outro adulterar. Por isso, é algo de Deus. Sexo é algo de Deus. Nós precisamos olhar para o sexo como algo de Deus, de Deus. Eu quero, na próxima meditação, falar um pouco mais sobre a questão sexual. E nós vamos deixar bem separado o que o mundo diz sobre o sexo e o que Deus fala sobre o sexo, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu desejo que o casal venha ter uma vida sexual abençoada. No seu particular, no seu íntimo, venha ser uma vida abençoada, em nome do Senhor Jesus Cristo. E vamos tratar de maneira séria aquilo que Deus fez em nome de Jesus Cristo. Vamos orar? Pai querido e maravilhoso Deus, em nome de Jesus Cristo, pedimos a sua bênção, Senhor Deus amado, para que o teu Espírito nos dê entendimento, Senhor Deus amado, daquilo que o Senhor fez. Pai amado, sabemos pela tua palavra que o sexo não é algo sujo ou pecaminoso, Senhor Deus amado, quando dentro dos seus padrões, Senhor Deus amado, quando, Senhor Deus amado, realizado pelo marido e pela esposa legitimamente casado. Pai eterno e maravilhoso Deus,
que o seu Espírito nos conduza, nos dirija e que cada irmão, que cada irmã que está me ouvindo, Senhor Deus amado, possa aplicar o ensino, Senhor Deus, na sua vida, para ter uma vida sexual abençoada, para que possa ter uma vida, Senhor Deus, matrimonial completamente abençoada. Assim pedimos, agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Na próxima meditação, vamos falar mais sobre isso. Amém? Que Deus abençoe grandemente a sua casa, a sua família, a sua vida, o seu coração, o seu trabalho, as suas finanças, em nome do Senhor Jesus Cristo. Da minha parte, um grande abraço a você. Amém?